Feche os olhos e respire fundo. Agora, imagine-se perdido no meio do oceano. Não há mais terra à vista, apenas o horizonte que se funde com o céu. Uma linha indistinta entre o azul acima e o azul abaixo. Olhe em volta e perceba que em todas as direções há apenas água. Água que se estende até onde os seus olhos conseguem alcançar. Não há nada além da imensidão líquida, sem fim, sem forma, sem descanso. E olhando para baixo, a água até então translúcida se confunde com um azul que cega e não lhe permite ver, está logo abaixo do seu nariz. Oi, eu sou o Enzo e se por acaso essa descrição te causou algum tipo de arrepio ou desconforto, eu sinto lhe informar que talvez você tenha talassofobia. Mas o que é isso, Enzo? O que é isso? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Calma que eu vou te explicar agora. As fobias são medos extremos, irracionais e desproporcionais ao perigo real de alguma coisa, podendo desencadear reações intensas de ansiedade e pânico, levando a pessoa a evitar completamente aquilo que se teme, mesmo que isso limite a sua vida diária. Por exemplo, uma pessoa com aracnofobia pode entrar em pânico quando vê uma aranha, seja ela uma tarântula ou uma aranha pequenininha, enquanto uma pessoa que tem medo, ela simplesmente só fica meio eu acho que eu sou o primeiro caso com mulheres, tá ligado? Mas vamos entrar um pouquinho nesse conceito de medo, por favor. O medo em si é uma reação natural, ela é temporária e ela acontece diante de uma ameaça real ou percebida. Ela pode ser controlada e não costuma interferir no cotidiano. Então, quando a gente fala de talassofobia, a gente se refere ao pavor de águas profundas, animais marinhos e da sensação causada pela imensidão desse local, fazendo com que pessoas evitem qualquer proximidade com grandes corpos d'água, o que pode incluir não viajar de barco ou não entrar em piscinas que lembram um vasto oceano. Enquanto o medo, ele apenas cria um certo receio de nadar no mar por conta das ondas fortes ou por não saber o que tem no fundo. Mas você ainda consegue ir na praia, por exemplo. Mas afinal de contas, será que essas coisas realmente são assustadoras? Um dos maiores motivos para as pessoas sentirem medo de algo é, na maioria das vezes, o desconhecido. Quando você pensa em alguém que tem medo de escuro, essa pessoa não necessariamente tem medo da ausência de luz, mas sim da falta de controle que ela tem a respeito do que habita na escuridão. E a mesma coisa é o caso do oceano. 70% do planeta é composto por água, e nós conhecemos apenas 5% de toda a sua superfície. Conforme o oceano se torna mais profundo, ele se torna um ambiente mais misterioso devido à escuridão absoluta, a pressão extrema e a ausência de luz solar. A profundidade dificulta a exploração, e criaturas adaptadas a essas condições possuem características incomuns, como bioluminescência e formas de vida raras. Um exemplo disso é a lula colossal. Um animal que pode chegar até a marca dos 15 metros de comprimento. Para fatores de comparação, isso seria aproximadamente o equivalente a 8 pessoas empilhadas, 3 tubarões brancos, cerca de um ônibus escolar e meio, além de ser maior do que girafas e elefantes, que são animais conhecidos pelo seu tamanho. E eu acho que eu nem preciso explicar o quão amedrontador seria se o animal dessas proporções te esmagasse com seus tentáculos ou te puxasse pro fundo. Além disso, a zona abissal não é a única que resguarda perigos. Além dos animais grandes como orcas, crocodilos de água salgada ou até mesmo os temidos tubarões, que na verdade grande parte do medo deles é um pouco de mito, o mar resguarda perigos que à primeira vista parecem inofensivos, como é o caso do polvo de anéis azuis. E adivinha, assim como tudo que é meio estranho, esse bicho veio da Austrália. Eu sei, da Austrália, bicho esquisito, mas é verdade, eu posso fazer o quê? E apesar dele ser muito bonito, na minha opinião, e do tamanho dele não ultrapassa nem o tamanho da sua palma da mão, um simples toque pode liberar um veneno neurotóxico que paralisa completamente o sistema respiratório em poucos minutos. E a notícia melhor ainda é que não tem antídoto conhecido, olha que coisa boa. O que nos mostra que nem sempre o tamanho é uma boa métrica para medir o grau de perigo que algo tem. Afinal, existem milhares de animais pequenos que podem te fazer ir de base muito mais rápido do que um tubarão poderia te fazer, por exemplo, como é o caso dos cubozoários, cobras marinhas e até mesmo caracóis cone, o que sinceramente só torna isso muito mais assustador. E para pensar numa coisinha, se todos esses perigos são coisas que nós conhecemos e eles estão dentro desses 5%, então imagina os perigos que nos aguardam nas profundezas do oceano e nem sequer temos conhecimento. Será que as antigas lendas eram todas falsas?
Seria possível que as gigantescas feras descritas por Lovecraft como Cthulhu ou as serpentes marinhas que atormentaram marinheiros de lendas antigas não fossem apenas mitos? A lula que eu acabo de citar já desafia nossa compreensão com seu tamanho descomunal, mas e aqueles seres que ainda não foram descobertos? Bom, eu confesso que eu me cago todo só de pensar, eu não consigo pensar nisso, se eu ficar pensando nisso eu vou endoidar. Mas o mais legal de tudo isso é que vários jogos se aproveitaram desse medo que as pessoas têm e dessas temáticas do fundo do mar e desse horror que o oceano consegue transmitir para gerar entretenimento. E eu acho que o maior exemplo disso é Subnáutica. Nesse jogo, você assume o papel de um sobrevivente de uma nave espacial que cai em um planeta alienígena completamente coberto por água. Então, enquanto você se encontra cercado por vastos mares e criaturas desconhecidas, o seu objetivo é explorar o mundo submerso, coletar recursos, construir bases submarinas e descobrir segredos escondidos nas profundezas dessas águas. É tipo um Minecraft, só que de oceano, tá ligado? E na minha opinião, a magia de Subnáutica vem justamente da sua ambientação. O mar vai de paisagens pacíficas e belas em águas rasas até abismos escuros e perigosos, onde criaturas gigantes e ameaçadoras esperam. O jogo acaba misturando sobrevivência com suspense, enquanto você mergulha cada vez mais fundo e encontra seres cada vez mais terríveis. Mas e se a gente excluísse os animais da jogada? Mais do que Subnáutica, levando agora pra vida real, você já parou pra pensar em um mar que não houvesse a menor possibilidade de vida animal ou vegetal? Será que isso realmente causaria medo? Bom, e se eu te falasse que o oceano completamente vazio já é um motivo muito maior para se sentir medo do que um oceano repleto de vida? Eu sei que parece doideira, mas calma que eu vou te explicar e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Quando você pensa em ondas, provavelmente isso te lembra praia, né? Um churrasquinho com mate, o Zeca Pagodinho com aquele Skol na mão, um carro de som passando, tocando um Nat Roots, aquele funkinho, e a Larissa Manoela se humilhando por um pedaço de milho assado. E você até que não tá tão errado assim, mas deixa eu te mostrar o outro lado da jogada. Nas águas tumultuadas de Nazaré, em Portugal, onde as ondas gritam e o oceano dança de maneira caótica e indomável, um colosso surgiu. Era como se o mar tivesse se erguido em um só gesto furioso, criando uma parede líquida tão alta que desafiava a imaginação. E sob o rugido ensurdecedor dessas águas, um homem ousou enfrentá-las. E eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Sebastian Staudner, um homem que surfou a maior onda já registrada dentro do esporte, um gigante de 26 metros que poderia ter engolido tudo em seu caminho. E o mais legal dessa história é o que deveria ser o seu maior pesadelo se tornou o seu grande troféu. Esse feito, ele não pertence apenas ao surf, mas aos mitos do oceano, onde as lendas são escritas na espuma e no silêncio das profundezas. Naquele dia, Sebastian não surfou uma onda, ele domou um titã. Qualquer micro movimento errado ocasionaria na sua morte, e provavelmente o seu corpo nunca mais seria encontrado. Eu não sei vocês, mas isso me parece muito mais aterrorizante do que qualquer bicho que apareça na minha frente. Mas uma coisa que também é bastante curiosa é que outras pessoas que também sofrem desse mal dos mares chamado talassofobia têm muito medo de construções, edificações, esculturas abandonadas no fundo do mar. E no começo eu achei isso um pouco doido, porque afinal, não é só lixo? Mas você acredita que isso faz mais sentido do que deveria? Estruturas submersas como naufrágios, estátuas ou edificações são frequentemente vistas em ambientes onde a luz é escassa e a pressão é alta, aumentando a percepção de perigo. Além disso, essas construções elas chegam a ser alienígenas quando a gente pensa no espaço natural, evocando um sentimento de desconforto e estranheza. A incerteza sobre o que pode estar escondido nessas estruturas ou os riscos associados a elas intensifica a ansiedade de quem está ali. A combinação da falta de controle que se sente no oceano, aliada a experiências e narrativas de desastres subaquáticos, levam a um temor mais profundo sobre a segurança que há nesses ambientes. Esses aspectos acabam tornando o medo das estruturas submersas não apenas uma questão de fobia, mas uma resposta emocional complexa a um ambiente que é por natureza hostil e inexplorado. E pensando um pouquinho no Titanic, não esse filme do Leonardo DiCaprio, mas o grande desastre que aconteceu na vida real, esse medo ele faz mais sentido do que nunca. Esse
Esse navio transatlântico britânico, projetado para ser uma das maiores e mais luxuosas embarcações de passageiros de sua época, naufragou ceifando a vida de mais de 1.500 pessoas. E imaginar o pânico e a luta nos momentos finais, em meio a um cenário de desespero, evoca um horror intenso que ressoa naqueles que têm medo do oceano, como se uma maldição envolvesse toda aquela estrutura. Então eu acho que já ficou bem claro que o mar, para além dos seres que o compõem, consegue ser uma grande representação de perigo, mesmo com a inexistência desses. A grande realidade é que seres humanos não foram feitos para viver nesse ambiente. Apesar da pesca, mergulhos, submarinos e embarcações, isso nada mais é do que o raciocínio tendo um confronto com as regras da natureza, o que acaba ocasionando de maneira recorrente inúmeros acidentes e o aumento do pânico ao imaginar-se completamente sozinho em meio à água. Mas e se eu te desse uma perspectiva completamente diferente agora? Eu irei desmentir tudo o que eu disse, e eu duvido que você vai conseguir adivinhar quem vai me ajudar a te convencer disso. É o Sebastian, aquele caranguejo da Ariel, a Pequena Sereia. Se você ainda tá preso na caverna de Platão e ainda não assistiu esse filme clássico da Disney, eu consigo te afirmar duas coisas. A primeira é que você perdeu uma grande parte da sua infância. Vai reassistir esse filme. E a segunda é que esse filme vai conseguir romper muitos preconceitos que você tem com o oceano. Em resumo, a Ariel é uma pequena sereia, ó o nome do filme, cinema, absoluto cinema. E ela é basicamente a filha do rei de Atlantis, Netuno. E a mãe dela, no começo do filme, ela é morta pelos humanos e desde então o pai dela nutre um sentimento de superproteção e não deixa ela ter um mínimo de contato com a civilização terrestre. A Ariel, como a menina sapeca e arteira que ela sempre fica instigada com o mundo lá de fora, interagindo com objetos que caem das embarcações, como garfos e outros utensílios. E o papai dela resolveu colocar um caranguejo pra vigiar ela, assim, um caranguejo. Eu não sei como é que isso faz sentido. E é bem nesse momento que entra uma das melhores músicas da Disney, que na minha opinião dizem tudo sobre essa temática que a gente debateu até agora. E o nome dessa música é Aqui no Mar. O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. Nessa música, basicamente o Sebastian canta pra Ariel as belezas do oceano e diz que tudo lá em cima é aterrorizante. O peixe que vai pra cima, ele vai pro aquário, e quando o homem tem fome, ele vai pro prato. Mas analisando sobre perspectivas diferentes, o mesmo medo que o Sebastian passa pra Ariel sobre a superfície é igual ao medo que você mesmo sente do oceano. Assim como o Sebastian, você tem medo daquilo que você não conhece. Você tem medo das imagens que a sua imaginação criou dentro da sua cabeça doida. E se você parar pra pensar, a Terra resguarda perigos e motivos muito maiores pra se ter medo do que o próprio oceano. Então a minha dica pra você conseguir romper esse medo do oceano é você se ligar nas coisas que são belas. Afinal, se tem uma coisa que o oceano guarda, são belezas. Desde peixinhos coloridos, recifes gigantes de corais que mais parecem arco-íris, além das mais variadas conchinhas que você pode colecionar. Eu acho que a água, apesar de representar muitas vezes o caos e uma violência feroz, ela também pode se equiparar a algo tranquilo que representa equilíbrio. E não se esqueça, assista a Pequena Sereia que vale muito a pena. É isso, eu sou o Enzo, eu espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo até aqui. E se você já chegou nesse momento, não esquece de compartilhar para os seus amigos que ajuda demais. E além disso, dá aquele like. Tchau, tchau.